Sua mãe já lhe mandou lavar a louça e depois ela mesma foi lá e lavou? No direito administrativo isso tem nome e cai na sua prova. Pessoal, na aula de hoje nós vamos aprender a diferença entre delegar e avocar. Tanto delegar quanto avocar, pessoal, estão relacionados ao poder hierárquico, um superior hierárquico que tem esse poder de delegar ou de avocar algo. Delegar está relacionado a descer. Você pode fazer essa associação para facilitar a compreensão, certo? D de delegar, D de descer. Ou seja, desce do superior para o subordinado, certo? E qual é o objetivo disso? É que o superior ele transfira a função para um subordinado. Fazer, ao invés dele executar a função, ele ele passa para que uma pessoa execute, um subordinado a ele. Então, vamos fazer aqui essa analogia com a casa da gente. Vamos supor que na sua casa, quem manda na sua casa é sua mãe, e sua mãe lhe manda lavar a louça. Então, ele está delegando a atividade de lavar a louça para você, que é um subordinado a ela. Certo, pessoal? E avocar? Avocar já é ascender, ou seja, é subir. Então, aqui a relação é inversa. O superior, ele avoca para si, ele chama para si aquela responsabilidade por aquela atividade, por aquela atribuição. Ao invés do subordinado executar essa ação, o superior ele vai lá e executa, certo? Então, o superior chama para si uma função de um subordinado. Novamente fazendo analogia com a sua casa. Supondo que a sua mãe é a superior hierárquica da sua casa, é ela quem manda da casa, ao invés de pedir para você lavar a louça, ela pode ir lá e lavar a louça. Então, no momento que ela faz isso, ela está avocando para si aquela função, aquela atividade que é lavar a louça. Certo, pessoal? Então, o superior ele tem esse poder que advém do poder hierárquico, que é tanto de avocar como de delegar. Mas ele não pode fazer isso indevidamente, sem justificativa. Existe uma razão de ser para que isso aconteça. Então, pessoal, delegar é descer, avocar é ascender. Esse é o bizu inicial para você aprender e não mais errar questões relacionadas a esse assunto. Agora, pessoal, uma atenção que a gente precisa ter é que tanto a avocação quanto a delegação, elas são temporárias, certo? Não posso indiscriminadamente utilizar esse meu poder para fazer isso de forma contínua, apenas temporária. A delegação ela é temporária, pois o delegado não ganha a titularidade do poder, ou seja, pode ser revogada. Um exemplo, pessoal, é, por exemplo, um secretário que assina um ato administrativo permitindo que o diretor do hospital tome decisões sobre a aquisição de medicamentos e equipamentos. Então, o superior hierárquico, ele delegou essa atribuição para o diretor do hospital, um hospital público, por exemplo. O secretário de saúde, ele delega a função de tomar decisões sobre compra de medicamentos e equipamentos para o próprio diretor do hospital, certo? E avocar, pessoal, também é temporário, voltando ao subordinado após a resolução da questão. É usado em casos excepcionais por motivo relevante. Ou um exemplo aqui, pessoal, vamos supor que o diretor do hospital ele está demorando para resolver uma crise na UTI do hospital. Então, nesse momento, nessa situação excepcional, o secretário de saúde, ele assume a responsabilidade e decide diretamente sobre a reorganização dos leitos e recursos. Então, percebam que nos dois casos nós tivemos relações temporárias. Lógico que a delegação, ela ocorre por um período mais longo. Já a vocação, ela ocorre aí por um período menor em casos excepcionais, certo?
E a delegação ela ocorre enquanto não houver revogação daquela decisão. Mas existem algumas proibições relacionadas à delegação e à avocação, ou seja, são casos em que o superior hierárquico ele não pode delegar nenhuma dessas atribuições. E que casos são esses, pessoal? A gente chama de cenoura. Por que cenoura? Porque são competências exclusivas da autoridade superior, são atos normativos e são decisões de recursos administrativos. Então, nesses 3 casos, o superior hierárquico ele não pode delegar as atribuições, ele mesmo precisa executar. Revisando: competências exclusivas da autoridade superior, atos normativos, que são leis, são regras, são regulamentos que são exclusivas do poder dele, da competência dele, e decisões de recursos administrativos. Isso está previsto na Lei 9.784, de 99, que é a Lei do Processo Administrativo Federal. Certo, pessoal? A dica de hoje era essa e eu espero vocês na próxima dica.